Já sei por que eu estou estudando. Vamos lá pro como, então? Vamos lá. Beleza. Eu sei onde eu quero chegar, Marco. Eu sei o porquê que eu quero chegar lá. Beleza. E como que eu faço? O como aqui, gente, está ligado com a estratégia. Qual a estratégia que eu vou seguir para... qual a estratégia que eu vou seguir para chegar lá onde eu quero? Quais provas eu vou fazer? Será que eu vou ter que pedir uma licença do trabalho? Quais alinhamentos eu vou ter que fazer com a minha família, né? Porque não vai dar para pegar e estudar, cada um tem uma dinâmica familiar diferente. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que pedir demissão do meu trabalho? Pedir para minha esposa segurar as pontas aqui? Ou eu não, moro sozinho com os meus pais, eu tenho um tempo livre, tá tranquilo? Qual vai ser a banca que eu vou estudar? Para qual concurso? É estratégia, tá? O como. Eu poderia falar de várias coisas, de como estudar, né? Até porque tem inúmeras técnicas, inúmeros jeitos de se pensar isso, cada caso é um caso. Mas vou falar de duas que eu acho que são as mais urgentes hoje para o concurseiro, tá? E essas duas coisas que eu acho que as pessoas falham muito, os estudantes falham muito nesse pilar ali de como estudar, é a falta de percepção técnica para resolver questão. Eu acho que muito concurseiro bom, que estuda há muito tempo, tem pouca percepção técnica. Não desenvolveu sua percepção técnica num nível de prova, de alto rendimento em questão. Tá? E a segunda coisa é que tem muito concurseiro por aí também, bom, que está muito tempo na estrada, mas que ainda não desenvolveu uma percepção de banca, de adaptação para a banca. Então essas são duas estratégias que eu queria falar um pouquinho mais agora. Claro. Tá? Como desenvolver sua percepção técnica para fazer questão e como adaptar e aprender de bancas diferentes. Porque cada banca tem um comportamento. Essa primeira coisa que eu vou falar serve para todas as bancas, tá? A percepção técnica serve para todas as bancas. A segunda coisa que eu vou falar é mais específico, mais direcionado para a banca que você quer. Tá bom? Beleza. Eu adoro essa pergunta, porque eu acho que essa foi um dos meus... Muita gente me pergunta, Anderson, qual foi o seu maior diferencial para você passar em 4 meses no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e passar em 4 anos no TCU? Eu sempre falo, uma das principais coisas foram percepção técnica. E o que eu quero dizer com percepção técnica? Gente, estudante, concurseiro, faz prova. Né? Concurseiro é fazer prova. Então, quanto mais profissional você for fazendo prova, fazer prova é marcar X na prova objetiva e escrever na prova discursiva. Então, quanto mais especialista você for em marcar X no lugar certo, mais sucesso você vai ter na sua jornada de concurseiro. Né? E o que acontece? Tem uma técnica, e essa técnica não sou eu que inventei não, tá? É do ex-ministro André Luiz de Carvalho, professor do Cátedra, que ele ensina no seu cursinho, me ensinou e que eu apliquei e que traz os melhores resultados, que é o que a gente chama de desenvolver percepção técnica da questão. Para isso, você precisa de um frame, você precisa de uma estrutura, que você precisa reconhecer na questão que ela é formada de 4 partes. Toda questão tem 4 partes, Anderson. Toda questão. Múltipla escolha ou certo ou errado. São 4 partes. A questão tem contexto, a questão tem texto, a questão tem termos técnicos e a questão tem verbos. Se você não sabe disso que eu estou falando, aí você já está entrando numa selva sem arma, sem bússola e sem nada para acertar a questão. Quem pensa que a questão é só certo e errado, é só múltipla escolha, está errado. Porque no nível profissional, no nível de alto rendimento, você tem que saber que a questão tem 4 partes. Você tem que saber o que é um contexto de questão, o que é o texto da questão. Você tem que saber o que é verbo e o que é termo técnico. Eu vou delinear essas coisas para vocês. Tá? Mas se você não sabe, fica aqui e acompanha. Beleza? Contexto. O contexto da questão, gente, é o que muita gente chama de comando. Contexto da questão não tem erro. Não adianta achar erro. É aquela coisa que a gente fala assim, conforme disposições constitucionais, conforme Lei 4.320, de acordo com as normas de auditoria, NBCTA, é o contexto. Nas provas do CESP, isso é bem separadinho, tá? Tem o contexto, que é o comando geral ali no começo, a primeira linha da questão, e aí ela vem com o CESP vem com a assertiva, que é o texto. É o que a gente chama de texto, tá? No texto você acha erro. No contexto não tem. Então chove de questão
que vem com um comando cagado, né? O que a gente chama assim. Do tipo assim, o TCU tá, sei lá, o TCU, órgão auxiliar e subjugado ao poder legislativo, lá. Todo mundo sabe, quem estuda mínimo de direito constitucional sabe que tá errado. Mas como tá no contexto, não dá como errado. Aí ele começa a escrever outra coisa lá no texto, você tem que avaliar o texto e não o contexto. Então, essa é a primeira coisa. Saber que o contexto tá aqui, não tem erro. O texto está aqui, é o que você vai avaliar. É o que você vai avaliar para saber se está certo ou está errado. Seja uma alternativa múltipla escolha, seja certo ou errado, beleza? Dentro desse texto vão ter dois componentes muito importantes. Vão ter termos técnicos. Direito administrativo, por exemplo. Termos técnicos, ato administrativo, contrato administrativo. Tá? AFO, por exemplo, termos técnicos. Despesa pública é um termo técnico. E termo técnico complicadíssimo. Pode ser lato sensu, pode ser estrito sensu. Você precisa saber de tudo isso. E na questão também, no texto que você vai avaliar, também tem o que a gente chama de verbos. Tem deverá, tem pode, tem deve, tem adstrita, tem verbos e tem substantivos, por exemplo, adstrição. Tem coisas ali que você vai precisar lidar na hora da prova de avaliar, principalmente em provas do CESP. Você tá vendo? Você sabia disso que eu tô falando, Anderson? Tecnicamente, não. Tecnicamente. Eu chuto que 95% dos concurseiros não sabem disso que eu tô falando. Eu nunca nem tinha ouvido falar desses termos aí. Pois Porque é. a gente tá tão acostumado a já fazer a questão sem preocupar com como ela foi formulada, que a gente já quer ir na resposta já, né?